Países que investiram em educação conseguiram, em menos de 2 décadas, mão de obra qualificada para tocar projetos de grande complexidade, além de reconhecerem que injetar dinheiro na educação é ter mais qualidade de vida no futuro. O negócio das empresas é potencializado com novos talentos, capacidades e competências diferenciados. Logo, todo aprendizado encontra uma aplicação positiva que, incorporada ao trabalho, melhora o desempenho e as ações a serem desenvolvidas e executadas. A diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de São Paulo, atenta às rápidas mudanças de mercado e à importância da atualização e melhorias que favoreçam os funcionários, o negócio e a participação da empresa no cenário econômico, implantou os cursos de Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional através da Becam. Nesses cursos gratuitos e online, professores, consultores e especialistas tratam de diversos temas de interesse à sua formação e especialização no mercado. Tudo mais é com você. Acesse www.abecam.org.br e aceite o desafio de ter uma carreira de sucesso. Olá, eu sou a professora Antônia Quintão e fui convidada pelo professor Basile para dar a minha contribuição ao curso Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional. Parabéns pelo curso, professor. Meus sinceros agradecimentos ao SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo, à ABECAM, que é a Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, e, mais uma vez, ao professor Basile, que me convidou por considerar o tema As Organizações Brasileiras e a Diversidade importante, atual e relevante. E, de fato, o tema diversidade está na pauta das prioridades das organizações, porque diversos estudos, que, aliás, eu indico no final da minha apresentação, provam e comprovam que as empresas que investem na diversidade são mais lucrativas, são mais inovadoras, competitivas, sustentáveis, socialmente responsáveis, atendem o nosso público, que é marcadamente diversificado, de uma maneira mais competente, mais qualificada, mais inteligente, ampliando o seu prestígio, a sua reputação e o seu reconhecimento social. Vale muito a pena investir em diversidade. E para sistematizar essa nossa reflexão, eu elaborei alguns slides. Convido a todas, convido a todos para nos acompanhar na apresentação. Muito bem. As organizações brasileiras e a diversidade. Primeiramente, eu quero me apresentar. Então, eu sou a professora Antônia Quintão. A minha formação foi na Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado. Na época do doutorado, eu tive uma bolsa sanduíche, fiquei um tempo estudando um pouco da cultura negra brasileira lá nos arquivos da Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Tramarino, em Lisboa, tempos que me deixam assim com muita saudade, né? Quem conhece sabe que é um lugar muito, muito acolhedor, né? Atualmente, eu sou vice-presidente no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. No Instituto Histórico, eu organizo e coordeno eventos da Década Internacional de Afrodescendentes, que começou em 2015 e vai até 2024. A proposta da ONU, não é, com essa resolução, é fazer com que as pessoas fiquem sempre muito atentas, não é, à situação da população negra nos países onde essa população, essa cultura está presente. Por exemplo, o Brasil, né? A década, ela se apoia em 3 pilares: justiça, reconhecimento e desenvolvimento.
Eu também sou coordenadora de curso de pós-graduação, também sou professora na Universidade Mackenzie, também sou professora convidada no Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, e, além disso, eu sou pesquisadora e consultora na área da diversidade étnico-racial nas organizações. Falar de diversidade é falar de cidadania. A diversidade representa um princípio básico da cidadania. Que princípio é esse, professora? Sim, antes de continuar, lembrando que, como eu estou sozinha nessa apresentação, eu costumo trazer algumas questões que, frequentemente, né, quando nós estávamos no ambiente presencial, eu ouvia dos meus alunos. Então, dou aula já há algumas décadas, eu já posso até imaginar quais as perguntas que eles fariam. Por isso que, em alguns momentos, eu mesma faço a pergunta, eu mesma respondo, não é? Então, não é que eu estou assim, nossa, professora, parece que está ficando. Não, é exatamente para dar um pouco mais de dinâmica nessa apresentação, tá bom? Mas o que significa, então, um princípio básico da cidadania? É dar a todas as pessoas a possibilidade de desenvolver os seus talentos, desenvolver as suas potencialidades. Eu acabei de fazer aqui referência aos alunos, nesses meus 30 anos como professora, uma das minhas alunas mais talentosas, ela, e eu falo isso com o coração apertado, ela não teve a possibilidade de desenvolver o seu talento. Ela era uma jovem negra, e eu me lembro que, quando eu entrei na sala de aula, ela ficou muito feliz. Nossa, professora, você é a primeira professora negra aqui na faculdade. Eu falei, puxa vida, fico feliz, não é? E essa aluna, além de ser muito aplicada, ela também era uma aluna que tinha grandes habilidades na área de comunicação. Eu disse, olha, vai até o RH, refaça o seu currículo, coloque lá que você já está fazendo faculdade. Isso há mais de 20 anos, não é? Hoje é uma exigência ter graduação, mas naquela época nem tanto. E era um grande sacrifício, né? Ela trabalhava o dia inteiro e estava fazendo a faculdade à noite. E aí eu perguntei, então, agora você fazendo graduação, certamente vai ter aí a possibilidade de fazer uma carreira de sucesso. Ela falou, ai, professora, estou torcendo. Eu falei, você trabalha onde? Ela me deu o nome da empresa, que eu não vou falar naturalmente, mas ela me disse, eu trabalho na linha de produção. Eu falei, olha, perfeito, todo trabalho, né, todo trabalho é digno, mas agora que você está investindo na sua formação, se sacrificando para pagar essa faculdade, é claro que você merece uma oportunidade. Ela falou, pois é, eu já fui lá no RH, levei meu currículo, disse que estou fazendo faculdade, eles disseram, aguarde, quando tiver uma oportunidade, a gente te chama. Muito bem. E aí, professora? E aí eu encontrei com essa aluna no ano seguinte, terminou aquele ano, no ano seguinte. Eu falei, então, como é que está lá o trabalho? É, professora, está indo bem. Eu falei, está trabalhando já no setor administrativo? Ainda não. Falei, nossa, em um ano não apareceu nenhuma vaga para você na área administrativa? Ela falou, apareceu, professora, mas eles disseram que era para eu aguardar mais um pouco. E então, professora, bom, e aí o tempo passou, não é? Já no quarto ano, eu voltei a encontrar com essa aluna, já no ano da formatura, e perguntei, então, como é que está a vida profissional? Ela olhou para mim com tristeza, né? Ela disse, sabe, professora, eu continuo trabalhando na linha de produção. Era uma fábrica que produz jaquetas de couro. Então, ela dizia que passava o dia inteiro cortando, né? Fazendo recorte lá desses couros para produzir as jaquetas. E eu pensando, puxa vida, né? Tem problema desenvolver esse trabalho? Não, mas eu fui professora dessa aluna, eu sabia que ela podia ir muito além, mas não teve oportunidade. E, e aí, professora, encontrei com ela algum tempo depois, eu falei, olha, você procurou outra oportunidade? Eu procurei, professora, claro que eu procurei. E então? Ah, professora, sabe, minha família está vindo lá, eu tenho parentes que estão vindo aqui para São Paulo, e como eu já sou muito antiga na empresa, eu tenho indicado, já indiquei um sobrinho, já indiquei um cunhado, e eles acatam, né, a minha sugestão. Então, tá bom, professora, eu vou ficando por aí mesmo. Pois é.
Mas você tentou em outras empresas? Claro que sim, professora, mas também não consegui, né? Agora já tenho tantos anos lá. É isso. O preconceito, ele não é nada inteligente, né? Porque todo mundo perde. A empresa não tem ideia do talento que ela perdeu, né? Quanto leite que foi derramado, né? Nesse período que essa menina ficou apenas fazendo, com a tesoura ali, cortando o couro, né? A empresa não tem ideia. E essa menina ficou com aquela tristeza, né? Professora, foi difícil, viu, fazer a faculdade, mas eu consegui terminar. Terminou a faculdade, mas não foi devidamente aproveitada. E quando a gente fala de cidadania, é isso, né? É você garantir que todas as pessoas possam desenvolver os seus talentos. É isso que faz a diferença, né? Nossa, professora, que história! Nesses meus anos, não é? Trabalhando em empresa, eu tenho muitas histórias para contar. Olha aqui, diversidade, desenvolvendo talentos e desenvolvendo potencialidades. Essa menina até parece um pouco comigo, tá vendo? Aí eu também posso contar até da minha experiência pessoal, a primeira vez que eu, ainda fazendo colégio, né? Mas na época você não precisava necessariamente estar numa empresa para estar numa graduação para começar a trabalhar. Hoje sim, né? Mas naquela época não. Eu me lembro que eu me candidatei a uma vaga, passei por todas as etapas, em todas as etapas eu me saí muito bem, até chegar o momento da entrevista. O que aconteceu no momento da entrevista, Pro? Eu vou dizer para vocês. Eu cheguei para conversar com o rapaz, ele olhou para mim, olhou para minha ficha, falou assim: "Ai, mas você que é Antônia Quintão?" Eu falei: "Sou eu." Ele falou assim: "Olha, desse jeito. Ai, que pena." "Sério, Pro?" "Sério." Ele olhou para mim e falou: "Que pena." Eu falei: "Por quê?" "Ah, eu não vou poder te contratar." E aí eu disse: "Mas por quê?" Ele disse: "Porque, professora, não acredito que ele não." Sim, olha, ele disse: "Eu não vou poder te contratar porque no ano passado eu contratei uma moça como você. E se eu te contratar, eles vão dizer: ah, aquele funcionário do RH só contrata gente como você." E mais, nossa professora, sério, sério. E continuou, ele disse assim: "Olha, a nossa empresa, você sabe, é uma empresa pequena, tem 200 funcionários apenas, e já tem uma pessoa como você no setor administrativo." Observem, não é? Esse recorte aqui também é importante. Se fosse para uma outra área, não desmerecendo de jeito nenhum, talvez não tivesse importância, mas ele entendeu que para o setor administrativo, uma moça negra já era suficiente. Imagina, 200 funcionários, já tem uma, a nossa empresa é pequena, imagina, vou contratar outra. E aí, professora? Ué, fiquei sem a vaga. Sério, Pro? Sério. Você fez denúncia? Denúncia do quê? É verdade, né? Ele não falou que era por conta da sua cor, não, ele só disse como você, repetiu várias vezes. Ai, mas puxa, já contratei uma moça como você, se eu contratar alguém como você, vão dizer que eu só contrato gente como você. Hum, então, quando a gente fala existe lei contra o racismo, é claro que as pessoas estão atentas, né? Para você caracterizar o racismo, ele teria que ter dito negra. Mas também naquela época nem tinha celular, né? Vamos combinar, é um outro momento também. A gente não tinha celular. E também, mesmo que eu tivesse celular, como é que você está preparada para, de repente, passar por uma situação assim, né? Se a gente adivinhasse, você estava sempre gravando ali, teria muitas situações para você. Olha, eu gravei. Não tinha como, eu não ia adivinhar. Não é que depois de tanto esforço, né, para conseguir aquela vaga, o desfecho ia ser esse, mas foi o que aconteceu. Por isso que quando a gente fala do preconceito, não é, e do quanto que esse preconceito é prejudicial, eu não estou falando apenas porque eu tenho lido, eu estou falando porque são experiências da minha própria vida, dos meus irmãos, da minha família, não é? Se eu fosse contar todos os casos, eu ficaria, a gente passaria muitas horas conversando sobre esse tema, né? Mas é isso que o racismo faz, que o preconceito faz, né? Eu me considero uma pessoa muito talentosa. A empresa,
Eu perdi? Perdi, claro que eu perdi, mas a empresa também perdeu. Perdeu muito, olha só, perdeu um talento como eu. Eu tenho uma colega também negra, né, que passou por um processo seletivo, conseguiu entrar numa empresa e todo mundo, parabéns para você, não é? Eu disse, olha, parabéns para a empresa, que foi capaz, não é, de superar o preconceito e reconhecer o seu talento. Você está de parabéns, a empresa também está de parabéns, né? Infelizmente, não é o que a gente tem observado, né? E em períodos de crise como esse, a população negra, desnecessário dizer, é sempre a mais prejudicada, mais sacrificada. E os direitos humanos, né, Pro? Claro, todos os seres humanos, não é? Têm os mesmos direitos, e esses direitos devem alcançar todas as pessoas, sem distinção de raça, sem distinção de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política. Está dando tanta briga ultimamente, né? Sem distinção de origem nacional, origem social, de fortuna ou de riqueza, de nascimento, sem qualquer outra distinção. Sabe por quê? Porque todos nós somos humanos, né? O que nos aproxima? O fato de que nós pertencemos à humanidade. Não é possível que alguns humanos considerem que são superiores a outros humanos e que, portanto, eles possam ter privilégios e possam ter direitos que são negados a outros humanos, sejam lá por conta de cor, eu falo de cor, mas não só, não é? Muitas vezes por motivo de religião, por motivo de riqueza, não é? Uma vez eu vi uma cena aí na TV, no programa que estava mostrando ali uma situação, aí a moça, o rapaz chegou e falou, olha, mas é lei. E ele olha para o rapaz e fala, eu faço a lei. É isso, né? A gente vive numa sociedade tão desigual, onde algumas pessoas acham que não tem que cumprir a lei. A lei é para os outros, para ele não, não é? O professor Milton Santos, que escreveu muito sobre a sociedade brasileira, a desigualdade, ele dizia, olha, uma tragédia que existe no Brasil é a desigualdade. A desigualdade no Brasil é tão acentuada que poucos brasileiros são cidadãos. Como assim, Pro? Muitos não conseguem exercer a cidadania porque nem sabem o que significa ser cidadão. Algumas vezes a gente fala, ai, brasileiro é tão acomodado. Não. Até para você ir atrás dos seus direitos, você tem que saber que tem direitos. Tem muitos brasileiros que nem sabem que tem direito, né? Uma vez tinha uma senhora que vinha aqui me ajudar, chegou aqui abatida, triste. Eu falei, o que aconteceu? Ah, eu estava indo para casa, entrei numa loja, a vendedora ficou falando tanto na minha cabeça, eu comprei, não podia ter comprado, eu não tenho dinheiro. Eu falei, devolve? Como assim, professora? Eu falei, ué, você pode desistir da compra, tá lá, código do direito do consumidor, você tem direito. Ela ficou tão, nunca soube disso. Falei, pois é. Então, muitas vezes a gente não vai atrás dos direitos, não é porque é acomodada, é porque nem sabe. Então, dizia o professor Milton Santos, milhões de brasileiros, né? Boa parte dos brasileiros não são cidadãos porque eles nem têm consciência dos direitos que têm. Os deveres o tempo todo são lembrados, mas muitas vezes não sabem dos seus direitos. E, por outro lado, nós temos aqueles que têm tantos privilégios, têm tantos direitos, ou melhor, têm tantos privilégios que não querem também ser cidadão. Ser cidadão significa ter direito e ter deveres. Tem pessoas aqui no Brasil que não quer ter nenhum tipo de dever, não, nem de cumprir a lei, não é? Como aquele cidadão que mostrou na entrevista. O rapaz falou, mas é lei. Ele falou, eu faço a lei. É isso. Tem gente assim. Muita desigualdade, não é isso, Pro? Perfeitamente. A nossa sociedade é uma sociedade marcadamente desigual. Mas tem lei, graças a Deus. Olha a lei magna no nosso país, a lei magna mais importante, a Constituição determina que a prática do racismo é crime, inafiançável, imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei. Nossa, Pro, isso é uma coisa séria. E é importante, não é, Pro? Claro que é. Mas também é difícil, né? Como eu disse nesse caso, nesse exemplo que aconteceu comigo, onde o rapaz em nenhum momento fez referência à minha cor, não é? Mas quando ele dizia, eu não posso contratar uma moça como você, porque eu já contratei uma moça como você, estava falando da minha cor, não tem como. É muito raro a pessoa fazer, não é, uma referência explícita à cor.
Por quê? Porque a gente sabe que isso pode dar problema. Eu tenho meu filho, uma vez, ele chegou em casa contando que se desentendeu com a coleguinha lá na hora do intervalo, a colega olhou para ele e falou: olha, quer saber? Você é um preto folgado, não é? E aí, professora? E aí, 5 minutos depois, a menina voltou quase chorando. Ai, desculpa, me desculpa, eu não devia ter dito isso. Eu liguei para minha mãe falou assim: menina, racismo é crime. Aí você desculpa. Tá vendo? Até uma menina, quantos anos ele tinha? Ele era pequeno, tinha 8, 9 anos, né? A menina apavorada, né? Puxa, racismo. Minha mãe falou que se eu falar, ela vai ser presa, porque é isso, você pratica, mas não fala. Se bem que recentemente eu estava fazendo parte de uma live e falava sobre isso, né? Que o racismo no Brasil tem como característica o fato de ser assim silencioso. Aí um jovem que estava ali na live, não, professora, já foi o tempo, hein? Hoje as pessoas que são racistas, elas entram nas redes sociais e falam mesmo, né? Pois é, mas tem lei, olha, tem que cumprir a lei. O artigo 3º da Constituição coloca como os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos os brasileiros, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, sem nenhuma forma de discriminação. Discriminação é crime, não é pro... Ai, todo mundo perde, né? Olha que Constituição mais cidadã. O artigo 7º diz assim, olha, é proibida a diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O Pro, nesse caso, o rapaz que te entrevistou, ele cometeu, não é? Ele não atendeu esse artigo exatamente. Mas aí, provar, né? A gente sabe, as leis têm todos os protocolos, né? Você precisa de testemunha para que você possa... Então, se não um fala, o outro fala, fica o dito pelo não dito, não resolve, né? E aí, naquele caso, no meu caso particular, eu estava ali na sala com o rapaz, né? O entrevistador, não tinha mais pessoas. E mesmo que tivesse, né? A pessoa, tá bom, pode deixar, eu vou dizer que ele nem usou a palavra negra, fica difícil, né? E ainda tem mais, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos que participam do processo civilizatório nacional. O que nós temos de mais interessante, né, principalmente as pessoas que chegam de fora, eu morei uma época fora do Brasil, o que eles acham absolutamente encantador no Brasil é a diversidade, né? Eles falam, olha, aqui no Brasil é demais, não é? Você vê todas as tonalidades de cor de pele, todos os tipos físicos, é verdade. Quem já esteve em outros países sabe, é tudo muito parecido, né? Todo mundo muito igual. Tudo... Aqui não, aqui é bem mais colorido, é bem mais interessante, né? Mas isso tudo tem que ser também, tem que ter um impacto na vida das pessoas, e esse impacto tem que ser positivo, né? Tem mais lei, Pro? Tem. A Constituição é de 88, também tem a lei de 89, que foi alterada em maio de 97, dizendo que todas as formas, quaisquer formas de preconceito, devem ser punidas por lei. Mas, pô, com tanta lei internacional, nacional, ainda assim as desigualdades permanecem no mercado de trabalho. Exatamente. A sociedade brasileira é absolutamente encantadora, é colorida, é plurirracial, é multicultural, mas é também muito desigual. A população negra, não é? Que alguns, e nem faz tanto tempo uma menina foi falar porque é minoria, mas não somos minoria, não. Mais da metade, 56% do total dos brasileiros. Eu não vejo tanto, pretos e pardos, né? Juntando pretos e pardos, 56% do total de brasileiros são negros e é exatamente a população que permanece mais tempo desempregada. Tem mais problema, Pro? Sim. Conseguir emprego é mais difícil. Quer ver um outro problema? Depois que você consegue emprego, você ser devidamente alocado naquilo que você está preparado.
não é? Conforme a sua formação. Muitas vezes, a população negra, os jovens negros, as meninas, as jovens negras, exercem trabalhos muito aquém da sua formação, são subaproveitados. Isso é uma outra realidade. Você tem exemplo para contar? Tenho, eu vou dizer o meu próprio exemplo. Eu me doutorei nos anos 90. Naquela época, eram poucos os professores doutores, pouquíssimos. Nossa, todas as portas se abriram para você, certo? Não, todas as portas se abriram para o meu currículo, né? Eu me lembro que eu encaminhei meu currículo para todas as faculdades. E eu ouvia muitos elogios. As pessoas, nossa, mas você já tem doutorado e você fez parte do doutorado fora do país, com inserção internacional. Isso lá nos anos... Hoje é uma exigência, mas nos anos 90, vou dizer, acho que eram pouquíssimos. Então, eu ouvi sempre muitos elogios para o meu currículo, mas quando chegava o momento da entrevista, o que acontecia? Bom, primeiro as pessoas olhavam para mim e diziam: Você é Antônia Quintão? Por quê, Pro? Porque eu acho que o meu nome... Acho não, depois eu descobri. O meu nome não sugere que eu seja uma mulher negra, né? Muita gente acha que, olhando assim, Antônia Quintão... Até uma vez eu fui no programa do Ronivon, e a primeira coisa que ele me disse: Olha, quando eu vi lá, Antônia Quintão, achei que você fosse portuguesa. Até na época que eu estava em Portugal também, os portugueses achavam que eu era portuguesa. Então, o nome, uma vez eu... Agora, deixa fazer um parênteses para contar, que eu fui assistir uma palestra, e aí uma amiga, conheci o palestrante e quis me apresentar. Olha, essa é a professora Antônia Quintão, do Instituto Histórico, enfim. Terminada a palestra, ela quis se despedir do amigo, palestrante. Eu falei: Olha, estou atrasada. Não, professora, vamos. Tá bom, vamos despedir. E na hora de dar o tchau, ele me chamou por um outro nome. Aí ela olhou para mim: Ele errou o seu nome. Eu falei: Mas não tem problema, não tem problema. Ela falou: Tem, você é Antônia Quintão, vamos voltar lá. E voltou, olha, Bia. Falei: Deixa, não precisa, eu não faço questão. Não, vamos lá, eu vou explicar para ele que seu nome é Antônia Quintão. Foi uma situação... A gente ri, mas, na verdade, não é assim tão engraçada. Mas aí ela falou assim: Olha, fulano, o nome dela é Antônia Quintão. Ele olhou bem para mim: Antônia? Antônia Quintão? Me desculpa, mas é lógico que eu ia errar. Você não tem cara de Antônia, você tem cara de Benedita, de, sei lá, Conceição, Maria, mas Antônia? Sério, Pro? Sério. Esse é um mega palestrante que já visitou 50 países, fala, fala uma dúzia de línguas e fez esse comentário. Eu fiquei pensando: será que ele ouve? Será que ele ouviu o que ele falou? Mas foi isso que ele disse, né? Ele falou: Imagina, você não tem cara de Antônia. Eu falei: Tá bom. Falei nada, né? Eu fiquei muito constrangida, né? Olha só. Aí eu descobri que existe racismo até no nome, né? Quer dizer, mas para dizer que quando eu procurei, depois que eu terminei o meu doutorado e eu recebia muitos elogios por telefone, quando eu chegava, eu via muitas vezes essa mesma pergunta: Você, Antônia Quintão? Eu até falo, se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu tive que responder, aí eu dizia assim, pronto. O que acontecia? Acabava com o encanto da pessoa, né? Virava pó o encanto, ó, virava pó. A pessoa dizia: Ai, nossa, puxa. Aí pronto. Olha, sabe, teve um problema. Essas desculpas que vocês, né, a gente consegue imaginar. Se bem que teve uma faculdade no interior de São Paulo, aí foi mais triste, porque a gente tinha combinado tudo, até os dias que eu ia dar aula. Eu saí de São Paulo, fui até lá, porque ele disse: Olha, quarta-feira a professora começa, mas vem conhecer o campus, vem almoçar aqui, eu quero te apresentar para os professores. E aí, Pro? Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei, a secretária olhou para mim, eu vi que a secretária já ficou meia assim, assustada. Ela me levou na sala lá do vice-diretor. Quando ele me viu, o cara ficou pálido, achei até que ele ia infartar. Ele falou: Mas então você, Antônia Quintão? Eu falei: Sim. Ficou completamente assim, emudecido, parou de falar.
não é? Acho que nem sei, eu nem sei, não tem nem como dizer, né? Mas realmente as pessoas tinham reações assim, precisava de tirar uma foto para ver a cara que elas faziam, né? Porque estava lá, né? Professora doutora, Universidade de São Paulo, né, eles nunca identificavam que poderia ser uma mulher negra. Aí ele pediu licença, saiu, ficou 15 minutos fora e quando voltou, acabou tudo. Ele falou, olha, professor, um problema, tá bom? Surgiu um problema aqui. Eu falei, aí o almoço, não vai ter. E a visita ao campus, infelizmente, professor, eu vou ter que sair, mas eu te dou uma carona, te levo na rodoviária. Bom, me deu uma carona até a rodoviária. E aí, nunca mais eu consegui falar com ele. Um dia eu liguei, ele não estava em reunião, tinha faltado. Eu falei para a menina, né, que me atendeu, eu falei, olha, mas eu estou indo porque quarta-feira eu começo. A menina quase que infartou. Não, 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 não vem não, não vem, não vai começar. Eu falei, mas como não vai começar? Ele não me atende e estava tudo certo. Não, não formou turma. Eu falei, não formou turma. Pedi para o meu irmão, falei, olha, liga para lá. Confirma essa história. Ele ligou, olha, eu estou querendo começar o curso, tá previsto para quarta, vai começar? Normalmente, pode vir. Você foi lá, você denunciou, você chamou a polícia? Claro que não, que eu vou fazer o quê? É assim. Nossa, professora, então você fala do que você é. Eu falo, são situações, o exemplo sou eu mesma, né? O case sou eu. Mas para dizer que a gente é subaproveitada. Por quê? Fiquei um ano desempregada, tinha semana que eu ia em 3, 4 faculdades, todas me chamavam, todas elogiavam o meu currículo, gostavam do meu currículo, mas não gostavam da minha pessoa, como dizia uma colega minha. A minha pessoa não era aprovada, o meu currículo era exaltado, não é? Era muito elogiado, mas aí olhava para mim, acabava a graça, não tinha jeito. E então fiquei desempregada. Eu tinha bolsa, tinha uma boa bolsa. Quando eu me doutorei, a bolsa terminou, naturalmente. Fiquei um ano desempregada. Eu falei, olha, eu vou dar aula em colégio, não tem problema, professor é professor, não é? Eu tenho uma outra graduação em educação, fiz 2 graduações antes de começar o mestrado. Nossa, professora, eu fiz uma graduação em pedagogia, fiz uma especialização em didática e disse assim, bom, vou dar aula em colégio, tranquilo. E mandei meu currículo para o colégio. Com doutorado, qual é o problema? Professor é professor. E aí, professora, choveu de telefonemas? Não, nenhum telefonema. Se as faculdades me chamavam e depois desistiam, não é, por conta da minha pessoa, os colégios nem me chamavam. Então, eu fui pessoalmente no colégio, lá no meu bairro, porque eu sabia que os alunos estavam sem professor, e disse assim, olha, posso conversar aí com a coordenadora? Né? Eu expliquei, eu falei, olha, eu sou Antônia. Ela falou, professora Antônia? Eu falei, sim. Você que mandou aquele currículo? Eu falei, pois é. Aliás, entreguei pessoalmente, né? Porque na época não tinha esse negócio de computador, de ficar mandando por e-mail, não era nada disso, era pessoalmente. Ela olhou para mim e falou assim, não entendi. Como que você, uma doutora, quer dar aula em colégio, esse colégio pequeno? Eu falei, olha, eu não faço questão. Estou precisando de trabalhar. Trabalho é trabalho, não é? Eu sou professora, também fiz pedagogia, né? Ela falou, não, você não está entendendo. Professor doutor tem que ganhar como professor doutor, tem sindicato. Eu falei, mas eu não faço questão. Não faço questão. Pode me pagar como professor mesmo, licenciado, não é? Porque pelo sindicato, o professor que tem mestrado tem um salário, o professor que tem doutorado, né, faz jus a um outro tipo de salário. Aí ela falou, olha, professora, eu gostei muito de você, entendo perfeitamente, mas a gente não pode correr esse risco. Hoje você fala isso, mas de repente, lá no futuro, né, como você já tem o título, a gente fica preocupado, não leva a mal, mas parabéns pelo seu currículo, extraordinário o seu currículo, mas a gente não pode te contratar. E aí, e aí eu voltei, conversei com a minha mãe, falei, mãe, vou ter que tomar uma decisão que me deu a dimensão exata do peso do racismo na nossa sociedade. Que decisão, Descartei o meu currículo, fiz um novo currículo, coloquei Antônia Quintão, licenciada, ponto. Você não colocou que era mestre? Não. E nem que eu era doutora, nada disso. Precisava de trabalhar, a moça do colégio me deu a dica, né? Se você quer trabalhar, então,
tem título demais, tem formação demais. Ai, Pro, não estou acreditando. Acredite, foi assim que eu comecei a trabalhar, com o título de doutora, tendo passado um ano na Europa, isso porque eu ganhei uma bolsa lá do governo, né, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, participei do concurso, passei em primeiro lugar, recebi essa bolsa, fiquei lá e não consegui trabalhar. Nossa, Pro. Agora, veja, o espaço acadêmico é um espaço de formação do conhecimento, da reflexão crítica. Eu pensei, nossa, se dentro das instituições de ensino é assim, imagine em outros lugares. Mas aí eu mandei num. Aí, quando eu coloquei que era apenas licenciada, eu fui num colégio lá que estava precisando de professor. Imagina, era mês de outubro, tinha 11 meses que eu estava desempregada. Eu não esqueço, eu pensei, mas que escola é essa que está precisando de professor no mês de outubro? Quando eu cheguei, a menina lá da secretaria disse: olha, a professora saiu e nunca mais voltou. Falei, nossa, é difícil? Ela falou, o quê? Aqui só vem esses alunos que nenhuma escola aceita, não é? São alunos que foram expulsos, então eles vêm todos para cá. Eram alunos problemas. E aí, Pro? E aí eu não tenho dificuldade, não. Eu consigo, modéstia à parte, eu consigo estabelecer bom diálogo, sempre tive esse talento, né? Mas eu comecei a dar aula na terça, na quinta-feira explodiu uma bomba no banheiro dos meninos, foi um problema sério. E aí chegou, a gente teve que chamar a polícia, ele olhou para mim e falou, olha, professora, você dá aula aqui? Eu falei, você não tinha um lugar melhor para dar aula? Sério, Pro? Pois é. Então, é isso num espaço acadêmico, dando mais uma vez um case que sou eu mesma. Como que é difícil para a população negra, para a mulher negra, então, exercer trabalho mais precário, olha só, com doutorado eu fui dar aula, era um supletivo, não era nem um colégio normal, não, era um supletivo mesmo, porque eram alunos que eram repetentes, né, que tinham sido expulsos, era gente assim, tem muita saudade, muitos alunos, bons alunos, né, apesar desse histórico. Frequentemente somos subaproveitados, apresentam menor possibilidade de promoção e de desenvolvimento profissional. O Pro, então, como que você conseguiu começar a dar aula? Eu vou dizer, quando o MEC, porque na época muitos colégios queriam se tornar faculdade, e o MEC, então, o Ministério da Educação e Cultura disse, olha, precisa de ter aí na relação de professores pelo menos um que seja doutor. E aí eles começaram a me chamar, aqueles que tinham me deixado de lado, quando descobriram que tinha que ter pelo menos um doutor, me chamaram. E aí eu volto em alguma dessas instituições onde eu já tinha passado na entrevista, já tinha ido, né, e tinha sido dispensada na entrevista, mas foi muito curioso observar que a primeira faculdade onde eu iniciei para dar aula não tinha ninguém com título de doutor. Primeiro, não tinha nenhuma professora, não tinha nenhum professor negro, não tinha, eu era a única, nem professor, nem professora. E, ao mesmo tempo, não tinha ninguém com título de doutor, nem o diretor, nem o vice-diretor, nem o coordenador, nem o chefe, o maior chefe, ninguém tinha título de nada, eu era a única com título de doutora, né? Mas para dizer que a titulação, que no espaço acadêmico sempre foi critério para ver o seu lugar, para mim, como mulher negra, não resolveu em nada, né? O pessoal, o dono lá, né? O diretor, sei lá quem, ele estava começando, estava fazendo pós-graduação na USP, não tem nem pós, né? Você entra direto no mestrado, doutorado, enfim, era uma realidade diferente. Mas para dizer que eu era a mais eu era aquela professora mais titulada, mas também era a única negra. Então, era como se uma coisa compensasse a outra, né, Pro? Pois é. Voltando para a empresa, olha, o Instituto Ethos fez uma pesquisa com as 500 maiores empresas. E o que descobriu? É isso que eu acabei de dizer, que o retorno no investimento da educação, da formação, na especialização, no mestrado, no doutorado, é menor para a população negra. Você investe, mas o retorno demora muito para vir. Ou para essa história de você ter que descartar o seu currículo e tirar a sua formação, é o oposto do que acontece. Lembra dos casos? Imagina, o que mais tem aí é pessoas que colocam no currículo títulos que não têm, né? E no caso, olha a situação. Eu fiz o inverso, eu fiz o caminho inverso. Eu tive que tirar títulos que eu lutei muito para conseguir, para poder ter um lugar no mercado de trabalho, né?
Para cada ano de estudo a mais, os estudantes têm sua renda elevada em 1,25. E para os negros, essa elevação é de meio salário mínimo, ou seja, apesar da formação, as taxas de desemprego e a duração são maiores entre os trabalhadores negros, quase 65%. Ô, Pro, mas essa pesquisa é de quando? Hoje é dia 2, hoje estou gravando aqui no dia 2, foi no dia 30 de junho essa pesquisa, né? Que coisa, hein, Pro? É um desafio para todo. Como é que a gente vai propor a transformação quando a gente acha que o racismo é assunto só de negro? O racismo é um problema que afeta todos, todo mundo perde. Como eu disse, né? Perde as pessoas, né, que não têm essa oportunidade, mas perdem as empresas, deixam de ter excelentes talentos ali, né? Não aproveitam adequadamente esses talentos. Um ponto muito importante é observar quais são as vantagens e os benefícios da diversidade. São muitos, muitos. Promove a criatividade, promove a inovação, facilita a resolução dos problemas. Imagina várias pessoas com perspectivas diferentes, com abordagens diferentes, enxergando, olhando o mesmo problema. Nossa, quantas respostas, né, Pro? Respostas interessantes, criativas. A diversidade desenvolve a flexibilidade organizacional, atrai e retém os melhores talentos no mercado de trabalho. Se tivesse diversidade, aquela empresa, não teria dispensado um talento como eu, né? Sempre tive. Eu me lembro que na época, tinha exame psicológico também, né? E a psicóloga me elogiou. Nossa, puxa vida, que interessante. Você é muito focada, muito determinada. Verdade. Sempre fui muito focada, muito determinada, muito aplicada. Aí, perderam, não é? É isso que o preconceito, o racismo faz, né? As pessoas não conseguem enxergar, só vê a cor da pessoa, né? Ou só vê outras características secundárias, mas não percebe que tem ali uma pessoa com potencial que poderia, pelo menos, ter a oportunidade de demonstrar esse talento, né? A empresa que tem e investe em diversidade pode atender segmentos diversificados no mercado, né? E não dar gafes, né? Não, como uma empresa do Rio de Janeiro, né? Eu não me lembro que empresa, quis homenagear a população negra e colocou, me parece, na capa do livro, cenas da escravidão, um negro amarrado num poste sendo chicoteado, outro negro sendo vendido no mercado, e achou que dessa forma estava homenageando a população negra. E aí, claro, né, houve um grande protesto, eles tiveram prejuízo, né, me parece que tiveram que alterar tudo que eles tinham feito, né, com essa proposta, mas aí eu fiquei pensando, tá vendo? Se tivesse diversidade na equipe de pessoas, né, que elaboram esses produtos, o pessoal ia falar, opa, peraí, você acha que você está homenageando, mostrando um negro sendo chicoteado? É essa maneira que você acha que vai homenagear a população negra? Fala sério, né? Olha a gafe, olha o prejuízo. Por quê? Não tinha diversidade na equipe, né? Uma aluna falou, como que a gente sabe se tem diversidade ou não na empresa? Eu falei, olha para frente, tem negro lá? Não. Olha para trás? Também não, olha para a esquerda, não tem. Para a direita? Também não. Então pronto, então não tem. Sai lá, olha lá, dá uma olhada no espaço. Também não tem. Então não tem. Então não tem diversidade. E benefícios? Muito benefícios. É uma fonte de vantagem competitiva, é uma alavanca de crescimento. A abertura às diferenças torna os conflitos menos frequentes. A empresa é mais inteligente, ela fica mais inteligente, mais cidadã, mais tolerante. Pessoas que pensam diferente, convivendo no mesmo espaço, aprendem a ser tolerantes. Tem que aprender, né, Pro? Você tem que entender que as pessoas podem ter ideias diferentes, não significa que sejam suas inimigas. Só pensam diferentes e não são suas inimigas, e por isso você também não tem que desqualificá-las, nem ofendê-las, de jeito nenhum, só pensam de maneira diferente. É a vida, graças a Deus, não é? Tem gente que quer viver fechado dentro da própria bolha, que não aceita. Não pode. Estudos apontam que a diversidade é uma vantagem competitiva. Por quê? Porque dá à empresa um maior potencial de criatividade, um maior potencial de inovação,
Mais vantagem? Muito mais vantagem. A valorização da diversidade repercute nas relações com os clientes, com os fornecedores, com a comunidade. Uma empresa que investe em diversidade, ela tem uma reputação muito melhor, né? Essas organizações são vistas como mais responsáveis socialmente, isso eleva o potencial da empresa junto aos seus parceiros. Mais vantagem? Mais vantagem. As empresas que investem na diversidade desfrutam de habilidades, experiências, pontos de vista mais amplos. E essas características juntas dão, de novo, uma vantagem competitiva poderosa em relação aos concorrentes, mas com todas essas vantagens, com todos esses benefícios, existem os desafios. Quais? Desqualificação da temática. Tem gente que nem quer falar desse assunto. Ah, fala sério, diversidade. Tem gente que não quer. Desqualifica. Não acha importante. Por quê, porque uma das características da sociedade brasileira, que é historicamente desigual, é achar que a desigualdade, que o preconceito é natural, é normal. Imagina, você vive num país onde mais da metade da população é negra, e todo espaço que você circula não tem nenhum negro. Você acha isso natural? Nossa, eu tenho que responder agora? Não precisa responder agora. Pensa, você acha natural? É. Para ser bem os espaços que eu frequento, sinceramente, não tem. Então precisa promover aí a diversidade, né? A desconstrução dos estereótipos exige uma disposição interior. Em geral, as pessoas, como eu disse, acham normal, natural, desqualificam, não é? A inclusão desse tema pode significar a necessidade de mudar a cultura da empresa. Por quê? Porque não pode ser meia dúzia de pessoas, não é, que vão lá, formam o comitê da diversidade, estão preocupados com essa temática e o resto da empresa não. Não, tem que ser um valor e esse valor tem que estar presente na cultura da empresa. Você é consultora, trabalha nesta área, né, Exatamente. Mais desafios? Sim, a cultura do preconceito, a cultura da discriminação. As pessoas acham que é normal, né? É assim mesmo. Eu pedia para os alunos, olha, façam aí uma pequena pesquisa, né? Vê lá como que está na sua própria empresa. Tem negros lá no setor que você trabalha? Aí vinham os alunos, não, por quê? Por que não, né, Não tem nada que diga assim, negro é proibido de entrar. Mas claro que não, né? Ninguém vai colocar uma placa, negro é proibido. Mas se você não promove o ingresso, ele vai ficar fora do mesmo jeito. Eu tinha uma aluna que falava, isso vai fazer o quê? É história, os negros foram escravizados. Eu não escravizei ninguém. Tá, claro que não, né? Como é que vai escravizar? Se bem que hoje a gente sabe que ainda tem relações próximas, claro que não são, né? Porque o escravizado ele não tinha nem status de ser humano, né? Homólogas no sentido da superexploração da força de trabalho, mas ninguém está dizendo que a pessoa escravizou. Mas esse discurso de que, mas a culpa é da escravidão, não escravizei ninguém, não é por aí, não. É esse mesmo argumento que hoje a gente lembra para dar um sustento, né? Para dar uma base para essas políticas e ações afirmativas. Desde a Lei Áurea, lá de 1888, os negros foram abandonados à sua própria sorte. Não é? Vocês sabem que a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, tinha dois artigos. É extinta a escravidão, revogam-se as disposições em contrário. Pronto. Mais de 300 anos escravizados e os negros foram abandonados à sua própria sorte. Então, não é, então isso justifica. Não. Isso mostra que eles precisam que nós, a população negra, precisamos de políticas afirmativas para a gente estar presente nesse espaço. De novo, muita gente nem gosta de falar sobre isso, desqualificação da temática. Mas essa moçada que está chegando já tem uma ideia diferente. Graças a Deus, é verdade. Existe muita contradição entre o discurso e a prática. Como assim, eu vou te dizer como assim. Tem muita gente que tem um belo discurso de empatia, de solidariedade. Gente, que absurdo!
quase 65% daqueles que estão mais desempregados são negros. Isso é um absurdo. E você faz alguma coisa para mudar isso? Falta de posicionamento das lideranças, ausência de um diagnóstico do perfil dos colaboradores, não é? Eu, às vezes, pergunto, tem diversidade na empresa, né? Converso lá com os alunos, tem diversidade de gênero? Tem muitas mulheres, perfeito. E quais os cargos? Elas estão lá no topo da carreira da empresa? Não, tem alguma mulher? Não. Então, vamos lá, diversidade não é só uma questão de quantidade, né? É também você ter a mobilidade para desenvolver sua carreira. Entendi. Não é só uma questão numérica. Não, tem muitas empresas, não é, que até tem muitos funcionários negros, mas eles entendem que existem uns lugares para os negros, não é? E os lugares dos negros não é lugares, muitas vezes, de liderança. Isso está mudando, graças a Deus, eu tenho muita fé, vai mudar. Também tem muita resistência à mudança, tem muita intolerância. Como que a gente implementa a diversidade, já que você acha tão importante? Bom, primeiro, é preciso que a cultura organizacional entenda a diversidade como um valor. Não pode ser só meia dúzia de pessoas que trabalham na empresa que acham a diversidade importante. Todos devem considerar a importância, não é? Todos têm que estar convencidos, não é? De que a diversidade significa sustentabilidade, responsabilidade social, significa cidadania, ampliação da cidadania. Então, as pessoas têm que ter essa clareza, senão fica restrito a um grupo, né? Caminhos para a diversidade organizacional. Inicialmente, é preciso fazer com que a diversidade faça parte dos valores da empresa, para que todos saibam o que é uma prioridade e que não fique reduzida a algumas iniciativas isoladas. Os critérios de contratação precisam ser transparentes. Precisa também de haver um esforço para a diversidade, para promover a justiça, para garantir as mesmas oportunidades para candidatos igualmente qualificados. Eu fui conversar com uma colega, Antônia, você agora quer dizer que eu tenho que contratar só porque é negro? Não, eu não disse isso, tá vendo? As pessoas deturpam as palavras, não estou dizendo que o critério é preto, traz. Não, ele deve passar por um processo seletivo, mas se passou, dê uma oportunidade para ele. É isso. Não tire essa oportunidade só porque é negro. É sobre isso que a gente está falando, né? Iniciativas necessárias. Primeiro, uma empresa que quer investir precisa fazer um diagnóstico, né? Observar, avaliar se existe diversidade. Se existe diversidade, é só em termos de quantidade, tem muitos, mas não tem mobilidade? Então, vamos ver, né? Vamos repensar como é que está a qualidade da diversidade. Que mais, Fazer curso, como essa iniciativa aqui, né? Esses cursos, palestras, oficinas, falando da importância da igualdade de oportunidades, a importância da justiça. Falar em diversidade é falar de justiça. Olha que coisa mais injusta, né? A pessoa não ter oportunidade porque ela é negra. É muito injusto, não é? Pensando bem. Empresas com maior diversidade são mais lucrativas. Eu orientei uma pesquisa, eu me lembro que um dos alunos falava, professora, você fica falando aí, olha, da cidadania, responsabilidade social, sustentabilidade, isso é importante, mas a empresa precisa de recurso financeiro, A gente precisa de saber que diversidade traz retorno financeiro. E é isso que a consultoria McKinsey mostrou. Empresas com maior diversidade, além de ser mais responsável socialmente, não é? Mais inovadora, mais sustentável, também são mais lucrativas. Nossa, quantas boas razões para investir em diversidade, hein, Pois é. O estudo sobre diversidade foi realizado pela consultoria McKinsey, demonstrou que as empresas com maior diversidade são muito mais inteligentes, claro, são muito mais inovadoras, sim, e são muito mais lucrativas. Nossa, Foram analisadas 366 grandes empresas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, América Latina, de variados ramos de atuação e comparados resultados financeiros. Empresas
com altos índices de diversidade de gênero, tem 15% mais probabilidade de obter resultados acima da média. A diversidade étnica significou uma probabilidade 35% maior de superar os seus pares em termos de lucratividade. Sério, Pro? Sério, é isso, né? Esse meu aluno, o Alexandre, ele batia nessa tecla. Pro, eu acho muito importante a diversidade, mas a gente tem que fazer um trabalho aqui mostrando que traz também retorno financeiro, é mais lucrativo, além de ser mais inteligente e sustentável, não é? É também lucrativo. Estudos publicados na Universidade de Harvard, eita, essa universidade é muito badalada, hein, Pro? Pois é, é uma grande referência. Mas os estudos revelaram que quando uma equipe de colaboradores tem pelo menos uma pessoa da mesma etnia do cliente, vai apresentar 152% mais chance de entender melhor o cliente, né? Qual é o público com o qual a sua empresa lida? Ah, Pro, fala sério, o Brasil é um país da diversidade, a gente lida com todos os públicos. Pois então, se você lida com todos os públicos, investir na diversidade é a opção mais inteligente. E a revista de Harvard também publicou um artigo em 2018 e mostrou que diversidade pode alterar a forma como o grupo se comporta, como o grupo toma decisões. Uma equipe homogênea, todo mundo igual, com a mesma perspectiva, o que faz? Reforça estereótipo, reforça preconceito. Ai, Pro, que coisa mais... todo mundo pensa da mesma forma, não tem diversidade na equipe. Diversidade significa, portanto, cidadania. Diversidade significa responsabilidade social, inovação, sustentabilidade. A Djamila Ribeiro, não é? Uma filósofa que falou, escreveu, deu várias entrevistas falando da questão do lugar de fala da mulher negra. Você lê a Djamila? Leio e recomendo. Ela tem um livro chamado Pequeno Manual Antirracista, e ela fala da questão das empresas. E aí eu achei tão interessante que eu deixei umas perguntas. É para a gente responder, Pro? Não, é para vocês pensarem nessas questões. Nós estamos em 2021. Em 2009 ela já falava sobre isso? Eu falo sobre isso desde os anos 90. Sério, Pro? Claro, eu falo sobre preconceito desde os anos 90. Não é? Tem gente que fala, nossa, puxa vida, é um assunto tão novo. As pessoas hoje estão mais atentas, mas esse tipo de reflexão já tem algumas décadas, né? Mas então, nesse livro da Djamila de 2009, ela faz essas perguntas que eu falo, é quase uma provocação. É para responder? Pensa, não precisa de responder, faz aí uma reflexão, né? Qual a proporção de pessoas negras e brancas na sua empresa? Pro, tem muitos, na minha empresa está cheio de preto. Pro, tudo bem. Como fica essa proporção nos cargos mais altos? Aí já é uma outra história. Como a questão racial é tratada no momento da contratação? Outra coisa para pensar. Para ninguém ter que passar pelo que passei, né? Olha que desagradável, eu não vou contratar porque já contratei uma moça como você. Isso marca a vida da gente, é duro, né? Você ser desqualificada por conta da cor. Vê, ninguém tem que passar por isso, né? Ou ela simplesmente não é tratada. O que não é tratada? A questão racial, né? Porque esse processo deve ser daltônico, ou seja, na hora de contratar, ninguém tem que ver a cor. Ninguém vê a cor, mas na hora de contratar, não tem negros de jeito nenhum. Então, peraí, será que não viram a cor mesmo? Há na sua empresa algum comitê de diversidade? É importante, né? Eu orientei uma pesquisa sobre esse tema, os comitês de diversidade das empresas. Ou existe algum projeto para melhorar esses números? Nossa, Pro, em 2009, ela já fazia essas questões. Sim. Eu me lembro de uma pesquisa dos anos 80, que foi feita por uma organização da qual faço parte, chamada GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Várias organizações foram consultadas. A pergunta é, tem funcionário negro na sua... Espera aí, fala de novo, para os anos 80? Isso que eu estou trazendo hoje é uma discussão antiga, né? Mas
como a gente não tem muita visibilidade, né? Muita gente não acha o assunto importante, demora para aparecer, mas é uma discussão antiga. Mas o que eu quero chamar a atenção é que foram mandados assim milhares de relatórios, né? Pedindo que as empresas respondessem. E qual foi a resposta, Pro? Não teve resposta. Como assim? Não responderam. Acho que 80%, quase 90% das empresas nem responderam. Por que não responderam? Ah, ou porque não acharam importante, ou porque não tinham, né? Eram perguntas mais ou menos assim, né? Tem qual a proporção de negros e de mulheres negras? E qual cargo? Tem negros em cargos de liderança? Ai, Pro, eu até imagino por que não responderam. Pois é, mas eu me lembro que nós fizemos uma reunião para avaliar, né? Porque a pior resposta é a não resposta. Mas muitos também não querem admitir, né? Se você fizer um diagnóstico, tem negro lá no, em cargos de líder? Ai, não, não tem. Ai, mas eu não quero também falar sobre isso. Pois é, vai ver que foi isso, né? Aqui tem as referências, né? A McKinsey que traz essas referências mostrando que financeiramente a empresa ganha quando investe em diversidade. Ô, Pro, eu gostei. Eu queria falar mais sobre esse tema. Ah, então pode, olha aí, meu contato, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a atenção de todos e dizer que eu estou à disposição. Deixei o meu contato, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso. Ô, Pro, eu queria uma referência. Olha, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho até o livro do professor... Ah, olha aqui. O livro do professor Pedro Jaime. Tem esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. É do professor Pedro Jaime, Executivos Negros. É leitura obrigatória para os meus alunos que estudam o tema da diversidade. Mas aqueles que quiserem saber mais sobre esse assunto podem entrar em contato. Eu encaminho bibliografia, dou sugestões, não é? Eu já sou consultora nessa área da diversidade há algum tempo. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem bem, cuidem-se bem, tá bom? Até uma próxima oportunidade.